Tudo bem, então vou deixar uma mensagem aqui para nós refletirmos um pouco sobre isso, para fazermos para cumprirmos uma das metas que nos pede a presidência diária. Então tá aí a pergunta, né? 1 Coríntios 15, 29. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles, então, pelos mortos? Então, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias não se baseia na Bíblia para ensinar essa doutrina, mas utilizamos a Bíblia para mostrar que esse princípio já existia na igreja primitiva, que essa prática já existia com os cristãos primitivos. Nós vamos entender um pouquinho mais como que funciona isso, né? Quais são as grandes coisas que Cristo venceu por nós: o pecado e a morte física e a morte espiritual. Está aí uma escritura que nos ensina, né? Como os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então essa é a vida, o tempo que nós temos para nos prepararmos para encontrar com Deus. Nós nascemos nessa vida mortal, recebemos um corpo físico, nosso espírito pré-mortal uniu-se ao nosso corpo, nós nos tornamos uma alma vivente, e quando nós morremos, separamos-nos novamente. Nós separamos o corpo do espírito, que a nós está decretado morrer só uma vez. Depois vem a ressurreição. Depois a gente vai voltar para o nosso corpo. Mas aí temos que entender um pouquinho mais, né? Como nós vemos lá, né? Em Coríntios, se só nesta vida esperamos em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Ou seja, ele foi o primeiro que ressuscitou. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também em Cristo todos serão vivificados. Ou seja, vão viver novamente, serão ressuscitados. A morte veio pela queda de Adão e Eva. Por desobedecerem ao mandamento de não comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva tornaram-se mortais. E com isso houve a queda, não só deles, como de toda a terra. Todas as coisas se tornaram corruptíveis. E por isso eles não podiam voltar à presença do Senhor. Então, uma das coisas que Cristo venceu na terra foi a morte física. Ele tinha vida em si mesmo. Ele dava a vida se ele quisesse. Ele não podia morrer. E por isso que foi feito um sacrifício muito grande. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, ou seja, vai ter uma ordem da ressurreição. Então, Cristo foi o primeiro a ressuscitar. Lázaro não foi ressuscitado. Ele levantou ele dos mortos. Ele fez ele viver de novo no mesmo corpo. O que é diferente. Já vamos ver a diferença de você chamar de volta à vida e você ressuscitar. Mas ele foi o primeiro. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, quando houver aniquilado todo o principado e toda a autoridade e poder. Então, quando Cristo voltar na segunda vez, na segunda vinda, todos os reinos serão dele. E com ele vêm as pessoas que vão ressuscitar. Também vemos lá em Atos 24, do 14 ao 16, a seguinte escritura. Porém, confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, dizendo Paulo, né, para Félix, assim sirva ao Deus de nossos pais, crendo em tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam de que há de haver ressurreição tanto dos justos como dos injustos. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Então, essa é uma das grandes dúvidas que as pessoas têm. Quem vai ressuscitar? São os justos ou são os injustos? Todas as pessoas vão ressuscitar, tanto os justos como injustos. Nós vamos entender a diferença. Existe uma diferença entre imortalidade e vidas eternas. E aí nós trazemos a escritura do livro de Mórmon, que é um outro testamento de Jesus Cristo, escrito por apóstolos e profetas que viveram no continente americano. E um deles diz o seguinte: ora, existe uma morte que é chamada morte física. E a morte de Cristo desatará as ligaduras dessa morte física, para que todos se levantem dessa morte física. Ou seja, ele vai desatar as ligaduras, ele vai romper com as cadeias da morte. O aguilhão da morte não terá mais poder, porque ele venceu isso por nós. Ele entregou a vida por si mesmo e tomou de volta pelo poder do Pai, efetuando a ressurreição dos mortos.
O espírito e o corpo serão novamente reunidos em sua perfeita forma, os membros e juntas serão restaurados à sua devida estrutura, tal como nos achamos neste momento. E seremos levados a apresentar-nos perante Deus, sabendo o que sabemos agora, e tendo uma viva lembrança de toda a nossa culpa. Ou seja, os membros serão reunidos em sua perfeita estrutura e forma. Então, se eventualmente eu perdi um braço nessa vida, eu nasci com alguma deformidade, esse corpo será restaurado na sua perfeita estrutura e forma. Todas as pessoas terão um corpo perfeito. Isso é um presente de Cristo para todas as pessoas, independente se acreditam nele ou não. Assim como todos morrem em Adão, todos serão vivificados em Cristo, justos como injustos. Mas nós seremos levados, ele atrai a si todos os homens para que todos vão a ele perante julgamento, né? No tribunal no último dia. Ninguém vai escapar disso. Então, ora, essa restauração acontecerá com todos, tanto jovens como velhos, velhos jovens, tanto escravos como livres, tanto homens como mulheres, tanto iníquos como justos. E não se perderá um único cabelo de sua cabeça, mas tudo será restaurado à sua perfeita estrutura, como se encontra agora, ou seja, no corpo. E todos serão levados perante o tribunal de Cristo, o Filho e Deus o Pai, e o Santo Espírito, que são um eterno Deus, para serem julgados segundo suas obras, sejam elas boas ou más. Seremos julgados pelas nossas obras, sejam elas boas ou más. Todas as pessoas voltarão à presença de Deus para serem julgadas. E aí, quando a alma continua ensinando isso para o povo, ele diz: ora, eis que vos falei sobre a morte do corpo mortal, e também sobre a ressurreição do corpo mortal. Digo-vos que este corpo mortal será levantado num corpo imortal, isto é, passará da morte, da primeira morte à vida, para não mais morrer. E o espírito unir-se-á seu corpo, para não mais serem divididos, o todo tornando-se assim espiritual e imortal, de modo que já não possa experimentar corrupção. Então, esse tempo é o tempo que nós temos para nos prepararmos para encontrar com o Senhor. Depois da morte, nós vamos, né, aguardar essa ressurreição. Mas o que acontece conosco quando nós morremos? Essa que é a grande dúvida, né? Muitas pessoas tiveram experiências que elas podem afirmar que tiveram uma experiência fora do corpo, né, que elas quase morreram, mas voltaram, tiveram visões, tiveram experiências. Cada pessoa vai ter uma maneira de entender, mas o que dizem as Escrituras sobre isso? O que acontece conosco entre esse período da morte e da ressurreição? Então, nós sabemos que o nosso corpo físico, quando morre, vai para a sepultura, vai para a terra. Alguns cremam, né, o corpo, ou seja, mesmo que uma partícula esteja no norte e outra no sul, elas serão chamadas de volta para restaurar. O Senhor tem o poder de fazer isso de novo. Ele teve o poder de criar e ele tem o poder de recriar. Mas e o espírito, para onde que vai, né? Então, nós temos que lembrar dessa situação, quando ele estava crucificado entre os dois ladrões. Em Lucas 23, um deles diz assim, blasfemava, né, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com injustiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje ainda estarás comigo no paraíso. Então, veja, onde será que o Senhor vai? Essa é uma das coisas que se entende que o bom ladrão, né? Houve um falso entendimento de que, né, arrependimento na hora da morte é o suficiente. Mas o Senhor falou que estaria com esse ladrão no mesmo dia no paraíso, né? E aí, onde é que é esse paraíso, né? Para onde que o Senhor foi? Porque nós sabemos que quando ele ressuscitou, ele apareceu a Maria Madalena, que estava lá, que não o reconheceu pela primeira vez. Ela disse, né, dize-me onde o puseste, rogo-te. E daí ele chamou, né, Maria. Daí ela reconheceu ele, né? Rabone, mestre. E ele disse, não me toques, porque ainda não subiu meu Pai que está nos céus. Mas vai a meus irmãos, né, e fala isso. Vai lá e avisa eles. Ou seja, ele não tinha ido aos céus ainda, não tinha encontrado o Pai ainda, mas ele tinha encontrado esse ladrão no mesmo dia no paraíso. Então, o paraíso não é o mesmo reino do seu Pai, né? Aí que está a diferença, né? Quando entrares, o ladrão pergunta, né? Quer dizer, pede,
lembra de mim quando entrares no teu reino. Mas ele disse, vai estar comigo no paraíso. O paraíso não é a mesma coisa que o reino ainda, porque ele não tinha subido ao Pai. Mas o que acontece, né? Então, as escrituras nos ensinam, especialmente o livro de Mórmon, que traz essa escritura em Alma 40, diz assim, ora, deve haver um espaço entre a hora da morte e a hora da ressurreição. O nosso espírito continua em algum lugar. E agora eu perguntaria, o que acontece à alma, né? A alma aqui, o espírito, né? Dos homens desde essa hora da morte até a hora designada para a ressurreição. O que a gente vai ficar fazendo? Onde é que nós vamos estar? O corpo vai estar lá no cemitério, mas e o espírito? Ora, com relação ao estado da alma entre a morte e a ressurreição, eis que me foi dado saber por um anjo que o espírito de todos os homens, olha só, o anjo explicou para o profeta, né? Que o espírito de todos os homens, logo que deixa este corpo mortal, sim, o espírito de todos os homens, mulheres, crianças, sejam eles bons ou maus, é levado de volta para aquele Deus que lhes deu vida. E então acontecerá que o espírito daqueles que são justos será recebido num estado de felicidade, que é chamado paraíso, um estado de descanso, um estado de paz, onde descansará de todas as suas aflições, de todos os seus cuidados e tristezas. Pessoas que tiveram visões, experiências pós-morte falam, né, que é um mundo semelhante a esse, que tem, as pessoas estão ocupadas, estão trabalhando em algumas coisas. E pela revelação dos profetas dos últimos dias, nós entendemos mais coisas, né? Já vamos chegar lá. Mas você nunca vai ficar sozinho. Se você morrer, você vai ser recebido, especialmente por um parente teu que já faleceu. São designadas as famílias para receber você. Aqueles que já estão no paraíso, que receberam já as ordenanças do Evangelho, e que vão receber você. Você não vai ficar sozinho. Tá? Então, isso é uma coisa que nós aprendemos, né? Especialmente agora com o Evangelho restaurado. Tá, mas ainda não chegamos lá. Vamos lá. Aí continua o profeta, né? Então acontecerá que o espírito dos iníquos, sim, aqueles que são maus. Então, tá, será que vai todo mundo para o mesmo lugar? Né? Morrem as pessoas, eles vão, até eles ressuscitarem, que vai ter a ressurreição e o julgamento. Aí as pessoas vão para o lugar que elas merecem. Mas enquanto elas não ressuscitam, nesse espaço aí, elas vão para esse lugar. Os justos vão para o paraíso. Mas aqueles que são maus, olha aqui, eis que não têm parte nem porção do Espírito do Senhor, pois eis que preferiram praticar o mal e não o bem. Por conseguinte, o espírito do diabo entrou neles e apossou-se de seu corpo, e eles serão atirados nas trevas exteriores. E ali haverá pranto e lamentação e ranger de dentes. E isto em virtude da sua própria iniquidade, sendo levados cativos pela vontade do diabo. Ora, esse é o estado da alma dos iníquos, sim, em trevas e num estado de espantosa e terrível expectativa da ardente indignação da ira de Deus sobre eles. Portanto, permanecem nesse estado, assim como os justos no paraíso, até a hora da sua ressurreição. Ou seja, eles também estão aguardando no lugar, mas é um lugar em que eles vão estar em trevas, num estado de espantosa e terrível expectativa da ardente indignação de Deus, da ira de Deus. Vão ficar aguardando, né? O momento que eles serão julgados. Estão em tormento, é um inferno para eles. Né? Nesse sentido aqui, as escrituras dos últimos dias nos trazem um esclarecimento do que é o inferno, né? O Hades, que é uma divisão desse mundo espiritual. Mas vamos chegar lá, né? Então a gente lembra daquela escritura lá em Lucas 8:27, né? Deixa eu só voltar aqui. Que havia um homem endemoniado e que o Senhor chegou e perguntou qual era o nome, e ele disse que era Legião, porque eram muitos. E quando o Senhor ordenou que ele saísse dele, eles pediram para ir a uma manada de porcos que pastava ali, que é pela experiência que eles têm de não ter um corpo, e o Senhor permitiu. Então eles entraram nos corpos e se afogaram no mar. Ou seja, isso também é uma parte restaurada dos últimos dias que a igreja traz, que nós já vivíamos na presença do Senhor, e aqueles que não aceitaram o plano na primeira vez foram expulsos para a terra. Satanás e seus anjos. E eles estão na terra sem um corpo físico. Essa é uma das grandes punições deles. E aparentemente, entrar no corpo de um porco, né, é muito mais prazeroso do que não ter, aqueles que não têm corpos, né? Mas tá, mas esses são diferentes, eles continuam nesse tormento, né, aqui na Terra. Mas as pessoas que herdaram um corpo físico pela obediência no primeiro estado, que guardaram o seu primeiro estado, depois serão separadas de acordo com as suas obras. Mas vamos lá, tem uma história também na Bíblia que fala de Lázaro e o homem rico. Essa foi uma parábola que Cristo disse para poder explicar um pouco sobre a ressurreição.
Existia muita divergência lá entre os saduceus, os fariseus sobre isso, e os judeus mesmo, né? Então a história diz assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E até vinham os cães e lambiam-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Ou seja, os dois morreram, né? O rico e Lázaro. Lázaro ficava lá o dia inteiro pedindo comida, não dava, o rico não dava bola para ele, não dava comida, ele comia as migalhas junto com os cães, até que chegou o final da vida, né? Que chega para todo mundo, e os dois morreram. Então, o mendigo foi para o seio de Abraão, né? Foi junto com Abraão. Abraão estava lá e foi cuidar dele. E no inferno, erguendo os olhos, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então o rico também, né? Morreu, mas ele foi para o inferno. Olha lá a diferença, né? Um foi lá com Abraão e outro foi para o inferno. E aí o rico quis falar com ele, né? E disse assim, e ele chamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. É um estado de ardente expectativa da indignação, da ira de Deus sobre ele. Um tormento, né? Como se fossem chamas. E aí Abraão falou o seguinte, disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Abraão falou que não tinha como chegar lá porque tinha um abismo entre eles. Havia uma divisão entre os dois. Então, essa divisão no mundo espiritual, ou seja, para onde todas as almas dos filhos dos homens vão, os espíritos que separam do corpo mortal vão, essa é a divisão do mundo espiritual. Que uma parte chama-se o seio de Abraão, que é o paraíso, onde Cristo foi lá com o ladrão, e o inferno, que é a prisão espiritual, que é um lugar onde as pessoas más, que fizeram más obras, vão aguardar um certo tempo. Então a gente vai ver quanto tempo eles vão ficar lá e o que precisa fazer para eles saírem dessa prisão e entrarem no paraíso. Continua a história lá em Lucas 16. E disse ele, aí o rico ficou preocupado, né? Pai, mas você não tem como Lázaro vir aqui? Então faz o seguinte, rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, lá na terra, né, os vivos, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, pai Abraão, mas se alguém dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse, se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Ou seja, as pessoas precisam ter fé. Se não acreditam nos profetas que falam nisso, ou no próprio Cristo, que ensinava sobre isso, quanto muito se voltar um dos mortos, né? Apesar de que isso acontece, pode acontecer, né? Mas os sinais vêm em recompensa dos que têm fé. Caso contrário, eles vêm para condenação, né? É diferente. Então, essa divisão aí que existe entre o mundo espiritual faz com que nós entendamos que existe um espaço entre a morte e a ressurreição. E as pessoas vão ficar aguardando lá, né? E aí tem a escritura que fala isso, né? Em 1 Pedro, capítulo 3, que diz assim, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, porém vivificado pelo Espírito. Essa é a ressurreição, né? Mortificado na carne e vivificado no Espírito. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, alguns dos quais foram desobedientes nos dias de Noé, enquanto a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água, a qual também, simbolizando o batismo, agora nos salva para a remoção da imundície do corpo, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, qual está à destra de Deus, tendo subido no céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e os poderes. Então tem muita coisa aqui nesses versículos. Então Cristo padeceu por todas as pessoas e ele ressuscitou, tomou o seu corpo novamente.
E aí ele foi e pregou os espíritos em prisão, ou seja, ele foi não no paraíso somente, né? Quando ele diz, estarei contigo ainda hoje no paraíso, lá para o ladrão. Mas a gente aprende isso pela doutrina restaurada do Evangelho, através do profeta Joseph Smith, que ele organizou a sua força entre os justos. Depois o presidente Smith também teve uma visão sobre isso. E lá eles foram comissionados, ou seja, foram enviados também para pregar o Evangelho aos mortos. A mesma autoridade, com os mesmos ensinamentos que se ensina na Terra. Mas Cristo pessoalmente fez isso. Mas em que tempo que ele fez isso? Ele morreu na sexta-feira, sexta-feira santa, sexta-feira da paixão, e ressuscitou no domingo, 3 dias depois. Nesses 3 dias ele ficou no mundo espiritual, ensinando aos mortos, todos os que foram rebeldes desde os tempos lá de Noé, que não se salvaram, a não ser a família de Noé. Então, todas aquelas pessoas foram rebeldes, estavam lá na prisão. Aí não podiam progredir, não podiam livrar-se daquele tormento, a não ser que elas recebessem o perdão. E aí o que acontece? Que a gente aprende bastante coisa, né? Também a gente aprende no 21 que a terra sendo inundada também simboliza o batismo da terra. A terra foi alagada e foi batizada. E na segunda vinda ela vai ser purificada por fogo e pelo Espírito Santo, como é um simbolismo também, né? Ela vai ser confirmada. Mas isso é uma outra história. O que acontece é que o Senhor foi lá pessoalmente. Foi lá e ensinou os espíritos em prisão. O que acontece? Também nós vemos lá em 1 Pedro 4, porque para isso foi o evangelho pregado também aos mortos. Ou seja, pregar o evangelho aos mortos, sim, porque as pessoas continuam vivas. Essa é a diferença. Todos os seus parentes, os seus amigos que já morreram estão vivos. Só que estão num outro lugar. Eles continuam lá e eles continuam com a mesma oportunidade, eles têm uma oportunidade de ouvir. Caso as pessoas nessa vida não tiveram oportunidade de ouvir sobre o Evangelho de Cristo, de ter fé nele, eles terão oportunidade lá. Deus é um Deus justo para todas as pessoas. Para que eles receberam o Evangelho também? Para que os mortos precisam ouvir o Evangelho? Para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, porém vivessem segundo Deus em espírito. Então, os mortos vivem em espírito, eles não têm mais um corpo físico, mas eles vão ser julgados também segundo os homens na carne, ou seja, as obras contam ainda, mesmo que sejam no mundo espiritual. Mas para isso eles precisam das ordenanças. Né? Também vemos lá em João capítulo 5, que diz o seguinte: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Ou seja, ouvirem viverão. Como assim os mortos viverão? Nesse sentido, né? Eles viverão para a vida eterna. Eles vão ter a oportunidade de aceitar os convênios, as ordenanças do Evangelho. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim concedeu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Ou seja, ele não morre mais. Ele é um ser eterno e imutável agora, nesse sentido. Perfeito. E as pessoas que vão ressuscitar também vão ser imortais. E podem ter essa mesma oportunidade que ele deixou para todos. Deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. Então, ele vai ser o nosso juiz. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Ou seja, eles vão sair. Todo mundo vai sair. Como é que sai do mundo espiritual? Sai ressuscitando. Né? Sai com o corpo. O corpo levanta da sepultura, é restaurado sob efeito, estrutura e forma. Cada membro e junta, e nenhum fio de cabelo da sua cabeça se perderá. Mas tudo será restaurado no corpo, como estamos agora. Que Cristo fez isso. E ele tomou seu próprio corpo de volta. E aí o que acontece? Tem 2 jeitos de sair. Você sai para a ressurreição da vida ou você sai para a ressurreição da condenação. Né? Mas todos os homens ressuscitarão. Todos os homens, mulheres e crianças vão ressuscitar para serem julgados segundo as suas obras. Por isso que eles precisam ouvir lá. Então, se o evangelho é pregado aos mortos, é uma das coisas que a gente vai aprender aqui com a aula, é sobre isso, né? Para que eles precisam ouvir, o que eles precisam fazer lá, que tipo de ordenança eles precisam fazer para poder se preparar para sair para a ressurreição da vida, e não para uma ressurreição de condenação. Também diz lá em Filipenses 2, que para que o nome de Jesus se dobre
ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem está debaixo da terra já morreu, né? Ou seja, toda língua confessará e todo joelho se dobrará e reconhecerá que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Que ele fez o sacrifício por todas as pessoas. Ele atrai a si todos os homens, porque ele venceu a morte física e venceu o pecado. Mas todos precisam ouvir sobre ele. Se você viveu nessa vida e não teve oportunidade, você foi um índio lá na Amazônia, você foi, sei lá, viveu numa época onde o evangelho não existia na Terra, não existia as chaves do sacerdócio, então não seria justo você ser condenado. Você não teve a oportunidade, mas você terá lá no mundo dos espíritos. E aí, Isaías já via isso, né? Isaías fala, no capítulo 24, fala sobre a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda para o mundo, onde não vai ser como um cordeirinho manso. A segunda vinda vai causar muita comoção na terra. Olha lá o que vai acontecer. De todo será arrasada a terra, de todo se romperá a terra e de todo se moverá a terra. Então, terremotos, incêndios, todos os tipos de cataclismos vão acontecer na segunda vinda. De todo cambaleará a terra como o bêbado e balançará como a choça, e a sua transgressão se agravará sobre ela e cairá e nunca mais se levantará. A terra vai voltar como se for nos dias de Peleg. Os continentes vão se juntar de novo. Por isso que vai ser possível ver ele do Oriente ao Ocidente. Será uma plataforma só. E o Senhor vem do leste. Ele estará vestido de vermelho. Mas olha lá. Acontecerá que naquele dia o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas e os reis da terra sobre a terra. Na segunda vinda, ele vai castigar as pessoas porque todo o poder será abatido. E ele vai controlar todas as coisas. Mas olha lá, as pessoas que forem pessoas más na ocasião da segunda vinda, ou mesmo as pessoas que conhecem os mandamentos e que quebraram, para essas é pior ainda, né? Por isso que o joio não é separado do trigo agora, mas os dois crescem juntamente, porque arrancando um não arranca a raiz do outro. Na segunda vinda, os anjos vão separar e vão juntar em feixes. E juntamente serão amontoados como presos numa masmorra e serão encarcerados num cárcere e outra vez serão visitados depois de muitos dias. Ou seja, na segunda vinda, Cristo vem com as pessoas que já ressuscitaram com ele, que são os santos da primeira ressurreição, e os que forem amontoados vão ser jogados na prisão, num cárcere, que é aquela segunda parte lá do mundo espiritual, e vão ficar um tempo lá esperando, alguns dias. Por isso que existe a manhã da primeira ressurreição, depois a tarde da segunda ressurreição. Então, eles vão ficar um tempinho lá esperando, de molho lá, né? Até que eles paguem o último senine, todas as coisas que eles devem. Mas olha lá, então Isaías já via isso, todos os profetas viam o que ia acontecer, né? Mosias também, Abinadi, um dos profetas americanos, também ensinou sobre isso. Falando-se de coisas futuras como se elas já houvessem acontecido, se Cristo não tivesse vindo ao mundo, não poderia ter havido redenção. E se Cristo não houvesse ressuscitado os mortos, nem rompido as ligaduras à morte, para que a sepultura não tivesse vitória nem aguilhão, tivesse a morte, não poderia ter havido ressurreição. Mas ele testifica que existe uma ressurreição. Então, a sepultura não tem vitória, o aguilhão da morte, quer dizer, o ferrão da morte, né? O ferrão, quando é picado e morre, não vence, porque isso é desfeito em Cristo. Ele é a luz e a vida do mundo, sim, uma luz sem fim que nunca poderá ser obscurecida, sim, e também uma vida que é infinita, de modo que não pode mais haver morte. Isto que é mortal se revestirá de imortalidade, isto que é corrupção se revestirá de incorruptibilidade, e serão levados diante do tribunal de Deus a fim de serem julgados por ele de acordo com suas obras, sejam elas boas ou más, se forem boas para a ressurreição da vida eterna e felicidade, se forem más para a ressurreição da condenação eterna, sendo entregues ao diabo que os dominou. Que é o... Não consigo ver aqui, peraí. Não era isso. Aqui. Que é a condenação. Tá bom. Desculpe, não pude ver aqui, né? Então, isso que vai acontecer com as pessoas. Cristo venceu a morte física e a morte espiritual.
E por isso as pessoas vão ressuscitar e serão levadas a ele para julgamento. Como Jesus Cristo quebrou as ligaduras da morte, todos seremos ressuscitados e receberemos um corpo imortal. Os justos herdarão uma felicidade sem fim e os iníquos serão entregues à condenação infinita. Tá? Mas isso vai ser lá no final. O que acontece é interessante lembrar que existe esse momento, né? Essas escrituras aí estão aí para ensinar, vocês podem estudar mais sobre isso, mas vários profetas testificaram disso. Que o paraíso vai libertar seus espíritos justos e a prisão espiritual libertará seus espíritos iníquos. O espírito será restaurado a seu corpo e se tornará alma imortal. Então aqui todas as pessoas vão ressuscitar, tanto que saem do inferno, que é da parte da prisão, quanto do paraíso, que é o seio de Abraão. Os espíritos serão libertados e o corpo será restaurado. Depois serão julgados. Mosias fala sobre isso também na primeira ressurreição. Os justos surgirão na primeira ressurreição, assim como aqueles que morreram em ignorância e as criancinhas. Os iníquos não terão parte na primeira ressurreição. Alma 11 também ensina sobre isso, né? Que todas as pessoas iníquas e justas terão seu espírito e o corpo reunidos em perfeita forma e serão levados perante Deus para serem julgados de acordo com suas obras. E é o que a gente leu aqui, que existe um tempo entre a morte e a ressurreição. Tá? Então, o próprio Senhor teve que passar por isso. Ele teve que dar a sua vida de si mesmo, né? Por si mesmo. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo. E aí, ele ressuscitou. Tá? Nós temos uma pintura aqui, de Gustave Doré, e traz uma escritura já antiga, de Ezequiel 37, que já profetizava sobre isso. Profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, né, sobre o vale de ossos lá, né? Eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis e vos porei na terra, e sabereis que eu, o Senhor, falei isto, e o fiz, diz o Senhor. Então o Senhor vai pôr novamente o espírito no corpo e vai ressuscitar os corpos de todas as pessoas. Como ele faz isso? Preciso um pouquinho mais de entendimento para poder explicar, mas dá para se testificar que é verdade. Que Cristo fez isso, que vai acontecer. Todo o nosso corpo voltará. No caso de Cristo, ele venceu a morte. Um dos presidentes da igreja restaurada nesses últimos dias, Elder Bruce R. McConkie, presidente não, foi um dos conselheiros, né? Bruce R. McConkie nos ensinou o seguinte: os que ressurgirem na manhã dessa ressurreição, dessa primeira ressurreição, o farão com corpos celestiais e herdarão a glória celestial. Esses são as primícias de Cristo. Aqueles que ressurgirem na tarde dessa ressurreição o farão com corpos terrestres e, portanto, herdarão a glória do reino terrestre. Esses são aqueles de quem se diz que pertencem a Cristo em sua vinda. Todos os que ressuscitaram até hoje receberam corpos celestiais. A ressurreição dos seres terrestres só começará depois da segunda vinda. Então, todas as pessoas que ressuscitaram até hoje já receberam os corpos celestiais. Assim como todos morrem em Adão, todos serão vivificados em Cristo. E aqueles que já receberam as ordenanças estão aguardando a segunda vinda e vão descer com ele nas nuvens em glória, com os mantos vestidos com os mantos da retidão. Tá? Muito bem. Então, isso faz com que a gente procure viver melhor, né? Se você tem uma certeza da ressurreição, se você não tem uma certeza ainda sobre isso, né, aconselha-se que você ore sobre isso, que estude as Escrituras, que você tenha um testemunho disso, que você aprenda por experiência própria que os teus parentes ainda estão vivos, que quem morre continua vivo e que você também é um ser eterno. Você está aqui por um pouco tempo. Daqui a pouco você separa e você continua, mas que Cristo existe e que Ele pagou por todas essas coisas. E aí nós podemos ter a certeza da imortalidade, também nos ajuda a suportar a separação mortal que ocorre na morte de um dos nossos entes queridos. Todos devemos louvar a Deus pela garantia da ressurreição, que torna a nossa separação mortal temporária e nos dá esperança e forças para seguir adiante. Por mais doloroso e difícil que seja nos separarmos das pessoas com quem convivemos, o que gostamos,
Isso será por um breve momento. E depois poderemos vê-los de novo, assim como eles nos veem agora. Então, é um momento triste na vida de todo mundo. Né? Todo mundo vai ter que passar por essa experiência. Com exceto de alguns poucos aí que não piscar de olhos, mas a grande maioria vai passar por isso, pela dor da morte, da separação. Né? E aí nós vemos isso, né? O que tem a ver a morte e a ressurreição com o batismo pelos mortos, que foi o tema, né? Então, quando Jesus Cristo esteve na Terra, ele teve que ser batizado também. Apesar de não ter nenhum pecado, ele nos deu o exemplo, né? Mostrando humildade. Mas também ele disse que não, se não for batizado, você não entra no reino dos céus. Então, ele mesmo teve que fazer a ordenança, apesar de não precisar disso. Mas ele procurou uma pessoa que tinha autoridade, que era João Batista. João Batista já havia sido ordenado e tinha um sacerdócio arônico, que vem da descendência de Arão, e ele tinha autoridade de fazer esse batismo. Então, Cristo procurou por João Batista para fazer a ordenança. Como diz lá em Hebreus, né? Ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Então, muitas pessoas se perguntam, mas eu já fui batizado, né? Ou as pessoas, talvez de outros tempos, de outras religiões, mas precisa ser feito com a autoridade correta. A autoridade que Cristo delegou aos seus apóstolos na terra. Nós vamos ver um pouco sobre isso. Então, a restauração do sacerdócio é a grande mensagem da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias. O próprio Senhor deu autoridade de novo para que as coisas fossem feitas no seu nome e para que elas tivessem validade não só na terra como no céu. Né? Então, a terra passou por um período de apostasia, que é um afastamento da verdade, onde a autoridade não estava na sua plenitude na terra para poder efetuar as ordenanças. Então, essa restauração preparou o caminho para a organização da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias. Então, como é que o Senhor permitiu que essas ordenanças voltassem para cá? Então, a gente conhece a história das chaves do céu que Cristo deu a Pedro, né? Lá em Mateus 16, quando perguntou, né, quem as pessoas dizem que eu sou? E quem tu dizes que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o Senhor elogia ele, diz que vai edificar a sua igreja sobre a revelação, essa pedra, e disse para ele que daria as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, essas chaves, né, na verdade, esse simbolismo aí que foi dado a Pedro, é o sacerdócio, o poder de Deus para agir em nome dele, para efetuar suas ordenanças. Porque ninguém toma para si essa honra, a não ser os que são chamados por Deus. Então, não adianta você dizer, eu estudei bastante e agora eu posso fazer essa ordenança. Não, você precisa ser chamado. E precisa ser chamado por alguém que possui autoridade. Tá? E aí, o que acontece? A grande mensagem da igreja para o mundo nos últimos dias é que o próprio João Batista, que teve a sua cabeça decapitada e morreu, mas ele teve o seu corpo ressuscitado. Ele apareceu como um anjo ressuscitado para Joseph Smith e Albert Calvary, no dia 15 de maio de 1829. Isso é uma revelação moderna. E ele deu essa autoridade de novo para os dois, para que os dois pudessem ser batizados, para que pudesse valer na terra e no céu. Então, essa autoridade do sacerdócio que João Batista tinha, porque ele que batizou o próprio Salvador, ele trouxe de volta para a terra. Tá? E aqui a gente vê, né, na história da igreja, como é que foi lá a situação, o que aconteceu, né? Eles oraram e receberam essa visita dele. E o que João Batista falou está lá na seção 13 de Doutrina e Convênios. Ele explicou que ele estava agindo sob a autoridade de Pedro, Tiago e João, que eram os apóstolos antigos, que possuíam um sacerdócio maior e que ele iria dar as chaves do sacerdócio menor. E olha só a profecia, né, que ele fala. A vós, meus conservos, em nome do Messias, eu confiro o sacerdócio de Arão, que possui as chaves do ministério de anjos e do evangelho do arrependimento e do batismo por imersão para a remissão de pecados, e ele nunca mais será tirado da terra até que os filhos de Levi tornem a fazer em retidão uma oferta ao Senhor. Então, o pintor aqui talvez não retratou bem, né? Talvez ele tenha feito a ordenança com os dois ao mesmo tempo, né? Porque ele fala, vós, meus conservos. Mas ele trouxe essa autoridade por imposição de mãos, que é a maneira correta de se transferir a autoridade, ele transferiu essa autoridade para Joseph Smith, o profeta da restauração. E Oliver Cowdery, que era o seu primeiro conselheiro. Aí eles puderam batizar-se um ao outro no rio Susquehanna,
E aí eles precisavam, um tempo depois, receber autoridade maior. Então, esse foi o sacerdócio arônico, que inclui o Levítico. Mas eles ainda precisavam do sacerdócio de Melquisedeque, que é o sacerdócio maior, que possui a maioria das chaves do reino, da primeira presidência. Isso também aconteceu. Pouco tempo depois, a gente vê lá em Doutrina e Convênios 27, que Doutrina e Convênios é um livro da igreja que traz essas revelações dadas a partir de Joseph Smith, a partir da visita do pai e do filho em 1820. Mas olha lá. Também João, filho de Zacarias, isso aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo falando. Olha só. E também João, filho de Zacarias esse que Elias, visitou, dando-lhe a promessa de um filho que se chamaria João, que seria cheio do espírito de Elias. E esse João enviei a vós, meus servos Joseph Smith Jr. e Oliver Cowdery, para ordenar-vos ao primeiro sacerdócio que recebestes, a fim de que fosseis chamados e ordenados, como foi Arão. E ninguém tomou para si essa honra. Então, ele tinha que chamar as pessoas para agirem no nome dele. E também com Pedro e Tiago e João, que vos enviei por intermédio de quem vos ordenei, e confirmei para serdes apóstolos e testemunhas especiais em meu nome, e para portardes as chaves de vosso... Eu também não consigo ver aqui. De vosso ministério e das mesmas coisas que a eles revelei. Então, novamente, a autoridade foi restaurada em terra. João Batista, Pedro, Tiago e João trouxeram o sacerdócio, o poder de Deus para agir em nome dele, para agir na terra, para que as coisas que sejam ligadas na terra sejam ligadas no céu. Caso contrário, o batismo não vale. Né? Pessoa que não tem autoridade não pode agir como representante de outra, né, de alguma coisa. Eu não posso sair dando multa de trânsito aí, porque não tenho autoridade para isso. Eu não posso clamar que estou fazendo o batismo, a não ser que eu tenha sido chamado por Deus, como foi Arão. E essa é a grande mensagem da igreja nos últimos dias. Né? Só que aí que está, né? As pessoas que estão vivas escutam do evangelho restaurado e decidem se vão se juntar à igreja ou não. A igreja está clamando que tem essa autoridade para fazer esse batismo, tá? O batismo verdadeiro, que é feito por imersão, que representa a morte e a ressurreição de Cristo. Tá? A pessoa é sepultada completamente na água, como foi a terra, né? Como é o simbolismo que diz lá. Mas olha lá, o Senhor nos últimos dias também pediu que os santos os membros da igreja, construíssem uma casa especial para ele, para que ele pudesse restaurar uma dessas práticas antigas, que é a primeira escritura lá do batismo pelos mortos. Então ele mandou fazer um templo. Esse é o templo de Navu. Em 1841, né, foi ordenado isso. Então diz lá, para que tragam todas as pessoas, né, do mundo, os reis e todas as pessoas que têm dinheiro, com ferro, com cobre, com latão, com zinco e com todas as vossas coisas preciosas da terra, e construir uma casa ao meu nome, para que nela habite o Altíssimo. Porque não há na terra um lugar a que ele possa vir e restaurar aquilo que perdestes. Ou seja, aquilo que ele tirou, sim, a plenitude do sacerdócio. Porque não existe na terra uma fonte batismal onde eles, os meus santos, possam ser batizados pelos que estão mortos. Pois essa ordenança pertence à minha casa, e não me pode ser aceitável a não ser em dias de penúria, quando não puderdes construir uma casa. Então, o Senhor ordenou que fosse feita uma casa especial. Então, para a pessoa ser batizada em vida, ela pode ir num rio, numa piscina, na igreja, onde não importa, desde que tenha água e alguém com autoridade, a pessoa tem uma idade de consciência, que ela sabe que está prometendo ao Senhor, ela pode fazer o convênio. Mas, pelos mortos, somente é feito no templo, a não ser em dias de penúria, como o Senhor explica, quando as pessoas não conseguem, devido a perseguições, construir uma casa. Mas olha lá, como é que é feita essa pia batismal no templo? Ela é feita abaixo do nível da rua, para simbolizar a sepultura, né, a terra, e ela está no dorso de 12 bois, que representam as 12 tribos de Israel. E aí a gente vê isso lá quando o Joseph estava estudando Coríntios, né? Então ele fala lá em Doutrina e Convênios, 128. Por conseguinte, instituiu-se a fonte batismal como símbolo da sepultura e ordenou-se que fosse colocada abaixo do lugar onde os vivos costumam reunir-se, para representar os vivos e os mortos, a fim de que cada coisa tenha sua semelhança e concorde uma com a outra, aquilo que é terreno conforme o que é celestial, como declarou Paulo em Coríntios, né? Mas olha lá, mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrestres.
E qual o celestial, tais também os celestiais. E com a mesma precisão com que se fazem os registros da terra relativos a vossos mortos, que são feitos com precisão, fazem-se os registros do céu. Este, portanto, é o poder de selar e ligar, e, em certo sentido da palavra, as chaves do reino que consistem na chave do conhecimento. Então, assim que as pessoas nascem, nós fazemos um registro, nós vamos no cartório, damos o nome à criança, fazemos a certidão de nascimento, quando casamos ou quando a pessoa falece, também faz a certidão de óbito. Então, no mesmo rigor que se faz os registros na Terra, também se espera que nós façamos os registros das coisas celestiais, para as ordenanças que vão ser ligadas na Terra e no céu. Então, por isso que o Senhor pede que nós façamos um trabalho. Então, aí que vem a grande coisa, né? Todos os nossos parentes falecidos ouvirão sobre o Evangelho restaurado lá no mundo espiritual, caso eles não tenham ouvido aqui na Terra. Mas mesmo que tenham ouvido, eles receberão uma chance. Né? O que a gente precisa fazer? Nós precisamos procurar fazer a nossa genealogia, a nossa história da família. Mas como é que é feito esse batismo pelos mortos? É uma coisa muito simples. A pessoa faz por procuração. Né? Então, você vai lá no templo e você é batizado em lugar e a favor de tal pessoa falecida. E ela tem o livre-arbítrio no mundo espiritual, ela vai poder decidir se ela aceita ou não. O nome dessa pessoa não vai ser contado como membro da igreja. Batizamos mais um aqui, né? Não, nada disso. Mas as pessoas continuam com o arbítrio, mesmo depois. Então, alguém lá no mundo espiritual vai dizer, foi feita essa ordenança por você, por alguém que tem autoridade. Você aceita? Porque ele não tem mais um corpo físico. Você não pode batizar um espírito na água. Você precisa de alguém que tenha um corpo que faça no lugar dele. A mesma coisa, se eu sou professor, eu não posso ir dar aula, então eu peço para alguém lá dar aula para mim. Alguém vai lá e me representa, né? Porque eu estou impossibilitado de fazer isso. Então, nós somos batizados em lugar e a favor dos nossos parentes falecidos. Então, Leandro, daí a pessoa diz a autoridade, né, que ela tem, do sacerdócio, eu te batizo em lugar e a favor de fulano de tal falecido. E faz a ordenança, e batiza. E vale pela outra pessoa. Só que se ela vai aceitar ou não, nós não sabemos. A não ser por testemunhos especiais que as pessoas recebem. Confirmações do próprio Espírito e das próprias pessoas que receberam a ordenança. Mas aí já é uma outra história, né? O que se pede aqui? Né? Que vocês façam uma conta no Family Search, que é a busca familiar, né? Criar uma conta gratuita lá, é muito fácil fazer isso, e que você comece a fazer a tua história da família. Pede que você faça 3 gerações. Então, você vai lá, coloca o teu nome, o nome do teu pai e da tua mãe, e depois você vai colocar o pai e a mãe do teu pai, e o pai e a mãe da tua mãe. Então, você já fez 3 gerações. Você já tem um monte de pessoas aí para fazer o registro. E se um dia você quiser fazer essas ordenanças por eles, você pode ir ao templo. Você leva o nome deles lá e você faz a ordenança por alguém que possui autoridade. Né? Mas é possível que a gente entenda um pouco mais fazendo esse trabalho. Então, essa é a nossa meta aqui agora, né? Que todos os membros da Ala Pato Branco consigam fazer isso, pelo menos ter uma conta no Family Search e colocar 3 gerações lá, você, o teu pai e tua mãe e os teus avós dos 2 lados. Deixar registrado lá. O que vai precisar? Vai precisar o nome completo deles, a data de nascimento, a data de falecimento, casamento, tudo que você tiver. Mas isso a gente pode ajudar vocês depois, né? E não precisa fazer ordenança agora, né? Não estou falando por isso, estou explicando por que a igreja investe muito nisso. Porque a igreja sabe que todas as pessoas precisam ouvir o evangelho, que todos vão ressuscitar. E que esse é um trabalho delegado para nós. E que nós estamos na igreja hoje porque as pessoas que estão falecidas estão orando por nós, porque nós consigamos entender essas coisas e levemos para elas. A nossa vida é melhor aqui pelas orações dos que já faleceram. Eles continuam velando por nós. Eles torcem para que nós tenhamos uma vida. Então, se você quiser ter uma experiência sobre isso, você começa a fazer a genealogia. Né? Não posso prometer nada, né? Se eles vão aparecer para você, ou você vai ter sonhos com eles, isso é pessoal. Não cabe aqui contar sobre isso. Mas eu posso dizer que é verdade. Que isso existe. Então, nós vamos entrar em contato com vocês, para quem tiver interesse, né? Você não é obrigado a fazer isso, nada na igreja é obrigatório.
Mas nós estamos à disposição aqui, principalmente a presidente do quórum, temos o irmão Diogo e temos mais os outros jovens aqui da ala que são consultores da história da família, irmão Leomar, todo mundo aí, para ajudar vocês a começar com essa conta, colocar o teu nome lá, daí você pode colocar, é tipo um Facebook da família, só que com as nossas famílias, aí, mesmo que já faleceram, a gente coloca eles lá, porque a gente sabe que daqui a pouco eles vão estar de volta, né? Então é essa a mensagem, que nós possamos pensar sobre isso, que essa é uma doutrina que foi restaurada nos últimos dias. Essa prática já existia na igreja primitiva. As pessoas se batizavam pelos mortos, né? Porque eles precisam sair para uma ressurreição. E aquele que não for batizado, né, não pode entrar no reino de Deus com a autoridade correta. Então, essa é uma coisa que o próprio Senhor fez. Ele mesmo não deixou de fazer essa ordenança, de tão importante que é, né? Então, é isso. Eu sei que essas coisas são verdade, que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem essa autoridade que clama ter. Eu digo essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.